dar as boas-vindas a todos para esta nossa análise de hoje. Olha, muita gente no Brasil sonha em largar tudo e fazer exatamente o que o André tem feito: viajar pelo mundo, desbravar destinos exóticos pela Ásia, passar pelas Maldivas, tudo isso com um desapego total. Mas na prática, como é que funciona essa vida na estrada de verdade? É exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. E o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos. 1. Aventuras pela Ásia e ilhas. 2. Tradições e choques culturais. 3. Transporte e logística global. 4. O segredo dos pagamentos internacionais. E 5. A mentalidade do nômade raiz. Bora lá? Começando pelo ponto 1, aventuras pela Ásia e ilhas, indo direto do Vietnã até a Malásia. Sabe aquele negócio de ter uma planilha rígida para cada minuto da viagem? Pois é, esquece. O grande segredo para conhecer lugares tão diferentes é abraçar uma filosofia bem simples. O roteiro se cria sozinho. O André vive essa magia desbravando o mundo de um jeito muito genuíno, sabe? Muito orgânico. Sem essa de cronograma fechado, a gente acaba descobrindo um templo budista no meio das nuvens lá na Malásia, ou quem sabe, uma vila rural escondida na fronteira com o Laos. É literalmente deixar a viagem te levar. Agora, pensem nas Maldivas. É muito doido porque existem duas realidades completamente diferentes ali. De um lado, a gente tem aquela Maldivas do Instagram, com resorts de luxo privados que custam de 200 a 10 mil dólares por noite, uma fortuna. Mas do outro lado, tem a realidade nômade em ilhas locais tipo Mafushi. E a vibe lá é outra, viu? Tem segregação em praias onde o biquíni é liberado, um barulho constante de obras e um detalhe super curioso que o André notou: a ilha quase não produz nada. Para ser uma ideia, até o coco que eles vendem na praia é importado e chega a custar 5 dólares. Acredita nisso? Passando agora para nossa segunda parte, tradições e choques culturais, dando um verdadeiro mergulho na cultura local. Olha, se tem uma coisa que marca essas viagens são os costumes. Durante o Tet, que é o famoso Ano Novo Lunar lá no Vietnã, o André presenciou umas tradições riquíssimas no interior do país. Imagina só, antes da virada rola uma limpeza pesada nas casas para purificar tudo. Mas, durante o feriado em si, é terminantemente proibido varrer o chão para não espantar a sorte. Eles também trocam envelopes vermelhos para atrair prosperidade, queimam dinheiro cenográfico, que é tipo um pix espiritual para os antepassados, e até pagam para libertar peixes que estavam em cativeiro, o que dizem atrair longevidade. É uma imersão fantástica. Isso ilustra perfeitamente um contraste brutal que existe na Ásia. Pensa comigo. A gente acabou de falar do interior do Vietnã, não é? Aí, num piscar de olhos, pulamos para Singapura. O choque cultural é instantâneo. Para colocar isso em perspectiva, 1 em cada 5 habitantes de Singapura é simplesmente milionário. É isso mesmo, é um polo capitalista absurdo com ruas impecáveis e arranha-céus gigantescos. Isso mostra a diversidade social incrível que quem viaja por essa região enfrenta todos os dias. Vamos para a seção 3, transporte e logística global. Como funciona esse movimento pelo mundo? A verdade é que a geografia e o dinheiro moldam completamente o jeito de se locomover. Quer uma dica para o Vietnã? Aprenda a dominar as motos. Elas carregam absolutamente de tudo num caos que milagrosamente funciona. Já em Singapura, a história é outra. Como os impostos sobre os carros são altíssimos, a via principal da galera é o MRT, que é o metrô deles, rápido, impecável e mega seguro. Agora, quando a gente vai para as Maldivas, o trânsito literalmente flutua. Lá se depende totalmente de lanchas rápidas e balsas para conseguir cortar o mar tropical. É um mundo diferente em cada parada. Chegamos no ponto 4, o segredo dos pagamentos internacionais. Como lidar com as finanças na estrada. A gente sabe que lidar com dezenas de taxas de conversão de moedas é pedir para enlouquecer, né? Então a chave de ouro é usar contas digitais globais. Ferramentas como a Revolut e a Nomad são simplesmente essenciais nessa logística toda. A pessoa faz depósitos via Pix ou já mantém uma base em dólar americano e a própria plataforma faz o câmbio com segurança, seja para pagar em ringgit na Malásia ou no dólar de Singapura. Tem até acesso VIP em Guarulhos, olha só. O lema aqui é claríssimo: quem converte não se diverte. Automatizar essa parte tira um peso gigantesco das costas de qualquer viajante. Mas cá entre nós, a tecnologia tem seus limites, viu? O velho papel moeda físico ainda é a salvação para imprevistos. O André sentiu isso na pele quando estava na cidade histórica de Malacca, na Malásia. Ele foi comer um peixe ao estilo português e a conta deu 105 ringgit. Acontece que o lugar não tinha máquina de cartão e o aplicativo digital dele exigia uma conta bancária malaia. Resumo da ópera:
Ele teve que dar uma bela de uma caminhada procurando um caixa eletrônico para resolver a situação. O conselho de ouro é: sempre andem com um pouco de dinheiro local na carteira. E por fim, o nosso ponto número 5, a mentalidade do nômade raiz, o que significa viver desapegado. Olha só, sustentar meses e meses em movimento contínuo exige uma baita arquitetura mental. Não é só fazer as malas e ir. Primeiro, a gente precisa de alguma habilidade para trabalhar online e monetizar, afinal o dinheiro não dá em árvore, certo? Segundo, exige uma flexibilidade imensa, muitas vezes viajando sem companhia para ter aquela liberdade de mudar a rota na hora que der vontade e criar conexões mais profundas com os moradores. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais difícil, praticar o desapego de verdade. É saber fechar ciclos, deixar lugares maravilhosos e pessoas incríveis para trás e seguir em frente. E tem um lado dessa história toda que o feed das redes sociais quase sempre esconde. Às vezes, são necessárias até 10 horas de foco total e absoluto só para editar e legendar um único vídeo de viagem. Tudo isso para garantir que o material passe com autenticidade a cultura e os sotaques locais. Então, aquela liberdade geográfica tão sonhada que a gente vê o André vivendo é, acima de tudo, o resultado de muito trabalho duro, só que disfarçado de paisagens paradisíacas no fundo. No fim das contas, o mundo acaba recompensando quem tem a coragem de soltar as amarras do planejamento excessivo. A grande beleza, e também o maior desafio do nomadismo real, é justamente essa coragem de praticar o desapego. E aí fica a reflexão para todos nós. Se o roteiro perfeito se cria sozinho, qual ciclo uma nossa rotina precisa ser fechado hoje para conseguirmos descobrir aquele paraíso sem filtros do amanhã? Esperamos de coração que essas aventuras tenham trazido novos horizontes sobre o que é de fato desbravar o mundo. Um forte abraço e até a próxima exploração.